Olá, bom dia! Observatório Feminino deste domingo, comigo, Aline Neves, e ao meu lado a minha amiga Fernanda Rodrigues. Fernanda, bom dia para você. Bom dia, Aline. Bom dia para todo mundo que está na escuta e acompanhando a gente também pelo YouTube da Rádio Itatiaia. A representatividade das mulheres nas posições mais valorizadas do mercado de trabalho apresentou altos e baixos aí nos últimos anos. Apesar de sermos mais da metade da população e, em média, termos maior grau de instrução, segundo o IBGE, nós, mulheres, ocupamos apenas 39,1% dos cargos de liderança do país, segundo o levantamento da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, feito com dados de 2023. E quando uma mulher ocupa um cargo de liderança, a gente tem sim que comemorar. Uma das mais prestigiadas escolas de medicina do país, a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, tem pela primeira vez uma mulher no comando. A médica ginecologista e professora Cláudia Laranjeira, que anteriormente ocupava o cargo de diretora de graduação e primeira vice-diretora, foi nomeada como diretora-geral. E é ela que está aqui no Observatório Feminino de hoje. Doutora, muito obrigada, viu, por estar participando do programa com a gente e parabéns aí pela conquista, parabéns por esse cargo. Obrigada. É um cargo difícil, né? E é um cargo que traz muito desafio, mas eu tenho certeza que ele vai ser gratificante e nós vamos conseguir almejar aí todos os planos, né, que a gente tem para a faculdade, né? A área da medicina, né, especificamente, é uma área que até há poucos anos era uma área predominantemente masculina, né? Então, assim, nós temos aí até a década de 60, de 70, né, turmas exclusivamente masculinas nos cursos de medicina, né? Depois disso, o número de mulheres dentro da profissão só crescendo, né? E hoje a gente já tem uma estatística aí invertida. As mulheres já são a maioria na área da medicina. Agora, cabe a nós um novo desafio, né? Que é realmente chegar aos cargos de gestão. Pois é, gente, a doutora Cláudia, ela é a primeira mulher em 70 anos a ocupar esse cargo. Ela está aí desbravando, né, para outras mulheres, outras médicas, outras ginecologistas aí que vêm depois, que estão estudando ainda, né, e sabem o que aconteceu lá na Faculdade de Medicina, de colocar uma mulher para ser a diretora. Doutora, qual que é a importância desse cargo para a senhora? Bom, hoje, querendo ou não, né, a gente tem realmente, né, um espaço para as mulheres em fase de expansão, mas a gente ainda enfrenta muitos desafios, né? Eu acho que quando uma mulher assume um cargo nunca antes ocupado por uma outra mulher, né, a gente tem um desafio de romper barreiras mesmo, né? Porque você senta numa mesa, né, com o corpo diretor, né, que ainda, né, infelizmente, a maioria é masculina, né, então a gente já tem algumas dificuldades. Apesar da Faculdade de Ciências Médicas, por ser, né, uma faculdade que hoje, né, as alunas, né, são, na sua maioria, mulheres, né, nós temos diretores que acompanham, né, essa evolução e essa entrada das mulheres. Então, a gente não tem tanta resistência. Não tem sido, dentro da faculdade, de forma alguma, difícil exercer o cargo de diretora, porque eu tenho, né, e eu encontro apoio, né, nos outros diretores e principalmente na nossa mantenedora, né, que é a Fundação Lucas Machado, né. Então, até pelo fato de eu ter sido nomeada, eu tenho certeza que não existe nenhuma objeção, né, à ocupação de um cargo desse por mulheres, né. Hoje, inclusive na diretoria, nós somos, entre as outras diretoras, nós somos a maioria mulheres, certo? Então, os desafios são muitos, mas o apoio de toda a outra parte da diretoria e da nossa mantenedora, que é a Feluma, tem sido muito importante para que a gente consiga romper essas barreiras, né, que estão relacionadas ao sexo simplesmente, né, porque em termos de competência, eu tenho certeza que as mulheres conseguem atingir, né, os objetivos de gestão, assim como os homens,
né, nós sabemos que numa mesa, quando é preciso fazer alguma negociação, né, todas as mulheres têm tanta competência quanto os homens e apesar das dificuldades, às vezes, dos embates, né, da forma de dizer, das observações, né, que muitas vezes podem ser um pouco mais agressivas e precisam ser mais incisivas, e muitas vezes as mulheres não conseguem alcançar isso com tanta facilidade numa negociação, a gente tem conseguido enfrentar isso tudo com muito primor, né? Mas muito pelo outro lado, pelo entendimento de toda a comunidade acadêmica dentro da faculdade. E a gente precisa entender que isso é um processo, né? A gente está fazendo esse recorte agora das mulheres chegando em cargos de liderança, de gestão. E por quê? Porque demorou muito. E demorou por quê? Porque a gente demorou a ter acesso às universidades, né? A mulher não tinha acesso nem à escola, nem à alfabetização. Não era para nós isso. Então, há de se comemorar muito a chegada de mulheres a cargos dessa instância, porque foi um processo muito difícil, foi muita luta, muitas mulheres vieram antes de nós, e aí a gente estava conversando aqui anteriormente, e né, a nossa convidada dizendo que, nossa, toda vez que fala assim, a primeira mulher em 70 anos, isso é um peso. Mas é isso, sempre tem que existir a primeira, para que as outras venham. E é importante, não é que as mulheres vão dominar o mundo, as mulheres vão tomar conta de tudo. A gente quer trabalhar junto, a gente quer ter divergência também, às vezes, de ideia, para que a gente possa crescer com isso, uma construção diversa. Então, eu vejo muito como a importância de ter esses vários olhares, de não ficar só na mão de um ou só na mão de outro. Eu acho que vai ser uma construção muito mais igualitária para todo mundo. Todo mundo ganha com isso. Eu tenho certeza que os estudantes da faculdade, os dos outros diretores, todas as instâncias ganham tendo mulheres e homens trabalhando juntos. Eu estou falando aqui também do meu lugar de fala, de estar numa redação onde nós temos muitas mulheres aqui no jornalismo. A nossa diretora é uma mulher, é a Maria Cláudia Santos, e isso é muito importante. A gente consegue trabalhar em perfeita harmonia com homens e mulheres, atendendo todas as pautas. E o nosso ideal é que isso aconteça em todas as profissões. Eu faço hoje faculdade de psicologia, e são mulheres. Agora que a gente tem um número mais, assim, às vezes na sala de aula a gente tem ali uma sala de aula de 30 pessoas, você vai ter o quê? 25 mulheres para 5 homens. Então a gente quer que em todas as profissões a gente consiga fazer uma balança igualitária, assim. Eu acho que só tem entender que tem espaço para homens e mulheres em qualquer profissão, em qualquer área. Eu acho que é importante essa representatividade, né, doutora? Com certeza. Quando a gente fala do peso, né, ser a primeira, né, sempre traz uma conotação de desbravamento, de você estar dando abertura, você ser a primeira, você está dando início a alguma mudança. E isso é desafiador e, ao mesmo tempo, pode causar um pouco de receio, né, nas suas ações, né, porque a gente tem muito comprometimento, então a gente fica preocupada, né? Falar assim, nossa, será que vai pegar bem fazer determinadas mudanças ou né, estratégias dentro da gestão? Então, é de muita responsabilidade, parece que é um peso maior, é nesse sentido. Mas não com menos responsabilidade, não com menos competência. Eu acho que você disse muito bem, a gente tem que entender que é um complemento. Porque é lógico que homens e mulheres têm características diferentes, qualidades e defeitos, e eu acho que a gente tem que trabalhar isso muito no complemento, né? O que eu não tenho e que os homens têm, o que eles não têm e eu tenho. E a gente saber fazer esse conjunto, né, para que a gente trabalhe bem. Eu não acho que as mulheres têm que dominar o campo de gestão, isso não é o nosso desejo, não acredito nisso, mas tem que ter um equilíbrio. Concordo plenamente com o que você disse, porque o equilíbrio
ele traz uma força maior, né? Uma conjunção, porque ninguém é 100% perfeito ou 100% imperfeito, né? Para fazer determinadas ações. Então, quando a gente fala desses cargos de gestão, de estarmos presentes nas mesas, né? É para a gente obter esse equilíbrio, né? E nas profissões da área de saúde, nós temos muitas mulheres na operação, né? E ainda temos poucas mulheres como gestoras, certo? E em outras áreas a gente vê isso também muito, muito bem desenhado, né? Então, assim, lá na faculdade nós temos 5 cursos, né? Os cursos hoje, todos eles já têm, em percentual, né, um número de mulheres maior, certo? Mas a gente ainda tem uma presença maior até nas representações de classe, né, de turma, dos alunos, a gente já ainda vê um número de homens, né, predominando, principalmente no curso de medicina. Né, os outros cursos são mais... A enfermagem, por exemplo, é um curso que tradicionalmente ele é mais feminino, mais mulheres. Mas nos outros cursos, quando você vai fazer a peneira, é desproporcional nos cargos de representação. Até entre os alunos, os homens ainda predominam, certo? Proporcionalmente. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Eu acho que a gente tem que romper barreiras que envolvem até o preconceito, infelizmente. A gente ainda tem uma cultura, né, que independe de onde estamos, que é ainda um pouco masculino para esses cargos de direção, mas eu acho que isso está diminuindo muito. Eu, por exemplo, não sinto nenhuma objeção à minha pessoa nas mesas onde eu sento para discutir internamente dentro da faculdade ou externamente. Quando eu vou a algum lugar representar a escola, eu já vejo que existe uma receptividade muito grande. Eu já fui gestora em outros lugares, né, principalmente na área assistencial da saúde, e não raramente, há uns 15 anos, quando eu comecei essa minha carreira de gestão, 15 ou 20 anos, não me lembro ao certo, eu era, não raramente, a única mulher, quando eu chegava num grupo de coordenadores, de gestores dos hospitais. E hoje a gente já vê uma diferença muito grande. Isso é bom, mas neste sentido, de fazermos um equilíbrio, concordo plenamente. Isso do equilíbrio, doutora, é importante demais as pessoas entenderem, principalmente os homens. Eu tomo conta das redes sociais do Observatório Feminino e às vezes, né, a gente posta no Instagram e eu vejo os comentários assim. Primeiro, eles muitas vezes se referem a nós como feministas, né? E que queremos direitos iguais aos homens. Né? Aí eles escrevem muitos comentários assim, eu falo, gente, essa pessoa não entendeu nada. Vocês querem direitos iguais? Então vem aqui carregar um saco de cimento. Vocês querem direitos iguais? Então vamos ali fazer um carreto, vai para uma obra. Né? A gente até teve aqui, né, Fernanda, a Gleice, uma entrevistada de uns programas aí, ela foi entrevistada em junho, ela colocou a mão na massa e está construindo a própria casa. Ela mesma, ela é a pedreira, né? Ela que é a mestre de obras, ela faz tudo ali. Então, a gente, isso que a doutora falou, gente, é para entender. Queremos sim participar de tudo com equilíbrio, né? Nós não estamos aqui para tomar o lugar de ninguém ou para construir essa sociedade feminista. Não, a gente quer estar em todos os espaços. Nós cabemos em todos os espaços. Doutora, e falando desse equilíbrio, como é que é a sua equipe lá na faculdade, né? Você já falou que tem homens, tem mulheres. Existem mais mulheres nesse espaço aí de liderança também? Hoje nós temos uma diretoria, né, que sou eu, mais 4 diretores e um vice-diretor, um secretário-geral. Então, nós somos 4 mulheres, né, e 2 homens, né, nesse time, certo? Então, as mulheres já são a maioria absoluta, né? Agora, é impressionante como que o tempo todo, nós, enquanto maioria, a gente sempre está trazendo os homens, né, para colocá-los mais participativos, para não ter esse sentimento de maioria e minoria, né?
Então, a gente, mesmo sendo maioria, a gente quer que exista um equilíbrio nas opiniões, né? A gente entende muito que a opinião dos homens, ela é tão importante quanto a das mulheres que estão ali na gestão, né? Então, todas as decisões são tomadas, né, considerando o voto, né, de cada um deles, né, na sua proporção e com muito respeito. Eu acho que essa palavra respeito, ela tem que existir, porque quando a gente começa a fazer uma diferenciação de ato, de atitude, né, de tomada de decisão, que seja pelo sexo da pessoa, né, a gente já está fazendo uma interpretação com preconceito, né? Muitas vezes eu posso ter uma determinada decisão lá dentro, não pelo fato de eu ser mulher, né? Por ser uma decisão que precisa ser tomada, né? Então, a gente não pode ter essa discriminação na hora de interpretar as atitudes que são tomadas dentro como você mesmo disse, né? Todo mundo é capaz de fazer tudo. Tem coisas que homem vai fazer melhor, tem coisas que mulher vai fazer melhor. Então, eu sempre brinco muito, né, que mulher, ela é mais apegada aos detalhes. Isso é fato. Homem, ele tem uma característica mais pragmática, né? Mas isso não quer dizer que um é pior do que o outro, né? Então, para determinadas atitudes, para determinadas ações, tarefas que a gente tenha lá dentro da diretoria, às vezes é melhor a gente colocar uma mulher para ir lá tomar essa decisão, fazer determinada tarefa, pelas características que são próprias da mulher. Por exemplo, de ser apegada aos detalhes. Tem a tarefa que você não precisa de uma pessoa tão detalhista, mas você precisa de uma pessoa mais pragmática, né, na sua forma de agir. Às vezes a gente vai escolher um homem para tomar aquela decisão, mas eu acho que aí é que está o equilíbrio, né? E eu, enquanto diretora geral, muitas vezes eu é que tenho que fazer essas escolhas, né? Mas não simplesmente pelo meu sexo, né? Eu estou fazendo a decisão pensando na instituição, pensando na tarefa que tem que ser executada, em como que a gente vai executar, e aí a gente tem que traçar, né, um planejamento com uma logística e adequar isso ao diretor que a gente vai designar. Já que a gente está falando aqui de medicina, que é uma profissão muito de cuidado, né? Como outras profissões na área da saúde. E eu sempre fico pensando, porque as mulheres têm muito esse papel de cuidado desde sempre, né? Isso vem com a maternidade. Graças a Deus hoje as pessoas estão entendendo que ter filho é importante, né? E o filho é uma responsabilidade do pai e da mãe. Temos aí os pais se reinventando também, uma paternidade presente mesmo, dividindo a questão do cuidado com os filhos, mas ainda é uma realidade de mulheres que são quem cuidam mais. Às vezes, quando um homem adoece, a mulher vai cuidar, é ela que vai pegar pela mão, às vezes vai levar numa consulta médica, vai levar para um tratamento. Então, tem todo esse histórico de cuidadora, que também é uma responsabilidade a mais, entre outras tantas, né, que as mulheres têm. E essa profissão que lida com saúde é muito sobre isso. Mas aí eu fico pensando que essa história de homens e mulheres, que tem muito a ver, é lógico, com esse histórico de cuidado, que às vezes a gente já está mais habilitada, mas a importância do direito de escolha de quem vai se beneficiar desse serviço, né? De ter ali homens e mulheres, porque às vezes, é o que você disse, as pessoas têm, cada ser humano tem as suas especificidades, né? Às vezes ele é mais apto numa coisa ou apto em outra, e a gente pode ter o direito de escolha. Eu falo isso muito, e a sua especialidade, né, é a ginecologia, e muitas mulheres têm resistência, às vezes, em ter um ginecologista homem. O meu ginecologista é homem. E ele é, assim, extremamente maravilhoso, acolhedor. Independente do sexo, você pode ter uma transferência ali, uma troca com aquela pessoa nessa questão. Mas voltando à questão do cuidado e da área de saúde, falando não só sobre gestão ou sobre homens e mulheres, mas o desafio mesmo dessa profissão de cuidado, né? De você ter escolhido essa profissão do cuidar do outro.
Na verdade, assim, quando a gente resolve fazer medicina, a gente tem que pensar que a gente vai trabalhar com gente, né? E isso liga muito a questão do cuidado, né? E eu, enquanto diretora da escola, eu tenho que transmitir isso, inclusive, para os alunos, né? Que é uma escolha, né? Do cuidar, do tomar decisões, muitas vezes, do estar próximo, do estar ao lado, né? É daquela coisa... Mas eu acho que o ser humano tem isso nele, né? Então, pode até ser que a mulher possa expressar isso de uma forma diferente, mas eu acredito muito que isso seja cultural. Hoje, por exemplo, você citou a licença maternidade, nós já temos países na Europa, né, que hoje a licença maternidade é definida assim, são 2 anos para o casal, e eles dividem como eles quiserem, né? Se o marido quiser tirar 1 ano e a mulher quiser tirar 1 ano, né, é a licença maternidade e paternidade. Ela é concedida ao casal, né, pelo governo, né, neste modelo. E eles decidem como vai ficar. Então, é muito comum, por exemplo, dependendo do trabalho que a mulher exerce fora de casa, ela fala assim, olha, para mim ficar fora um determinado tempo é muito ruim. Então, você vai ficar mais fora do seu trabalho e eu volto mais cedo. Então, quer dizer, teve um equilíbrio aí, né? Todos 2 vão ser os cuidadores do filho. Então, a gente pensa assim, nossa, é muita evolução cultural, né? É muita. A gente pensa assim, sonho. Meu Deus, como? Né? Mas assim, isso já tem hoje uma conotação. Hoje a gente já vê o homem inserido nessa questão do cuidar, né? E é muito bacana isso, né? Assim, sem nenhum juízo de valor aqui. Eu acho isso espetacular. É essencial, então, né? Aí a gente pode pensar do outro lado, né? É o homem vindo a ocupar uma área que ele não ocupava. E hoje a mulher está crescendo aí na área de gestão, que era uma área que ela não ocupava. Então nós estamos iguais, né? Imagina se a gente ficar fazendo preconceito com um homem que cuida. E tem muita mãe que acha assim, Né? não, só eu que faço. Só eu que sei fazer. mas só aí, eu que vou fazer. Mas não é assim que funciona. De jeito Não nenhum. demanda, né, pro homem, Exatamente. Então, essa coisa... Aí vem a profissão de novo, né? Historicamente, a gente achou que tem algumas especialidades na medicina, por exemplo, que você vê que tem muito mais mulheres, porque são especialidades, né? Até a própria ginecologia, ela é uma das primeiras especialidades que começou a ter uma dominância de mulheres, né, maior. Vem lá, histórico, né, a parteira, né, é uma mulher, né, e aí ela é aquela pessoa que fica ao lado da gestante, que vai estar. Mas quando era para se falar de, por exemplo, câncer ginecológico, predominantemente já eram homens, né, então isso também já está mudando. A gente já está vendo uma inserção maior em ambas as subespecialidades, de homens e mulheres de uma forma mais igual. Mas é porque a ginecologia tem essa coisa do cuidar mais, né? Tem outras especialidades que eram predominantemente masculinas e hoje você já começa a ver as mulheres entrando também. Ortopedia, por exemplo. A gente não via, era muito difícil. A gente achava uma profissão muito máscula, né? A gente até via as pessoas falando isso. Mas hoje a gente já vê, né, mulheres mais inseridas nessa subespecialidade. Então, eu acho que isso é a busca do equilíbrio. E é uma coisa... Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Em quanto tempo, né? Tomara que a gente consiga. Gente, nós recebemos aqui no Observatório Feminino de hoje a médica ginecologista, doutora Cláudia Laranjeira, que é diretora-geral da Faculdade de Ciências Médicas de Minas. Doutora, eu quero desejar sucesso aí nesse cargo, viu? Conte com a gente. E muito obrigada por ter participado aqui do programa hoje. Muito obrigada. É muito bom, né, ter uma energia positiva, porque a gente precisa, como eu disse, assim, ser a primeira. Não é fácil, mas eu tenho certeza que eu estou conseguindo romper essas barreiras, né, e participar de um programa desse é uma das coisas que ajuda a gente a romper mais ainda as barreiras. Obrigada. Fernanda, vamos embora? Vamos embora e semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até semana que vem.